Recentemente, uma pregação da Helena Raquel viralizou e muitas pessoas aplaudiram como se fosse uma denúncia necessária e pouco tempo depois ela foi convidada para dar uma entrevista na Globo. E isso de cara traz um questionamento pra gente. Por que emissoras tão hostis em relação à fé cristã, que passam um ano debochando dos valores cristãos, querem tanto falar sobre o tema de abuso na igreja e dar palco para uma pastora? E com isso em mente, a gente precisa analisar quais que são as táticas por trás desse tipo de narrativa, porque se a gente for analisar, aconteceu algo muito parecido nos Estados Unidos, na maior denominação evangélica conservadora do mundo, que é a Convenção Batista do Sul. E aquela jogada custou pelo menos 13 milhões de dólares. E quando você olha de perto, realmente parece ser a exata mesma estratégia que agora está sendo importada para o Brasil. Mas, além disso, tem uma outra questão crucial. Será que a exegese da Helena Raquel sobre o texto bíblico que ela usou está certo? Será que ela está lendo a Bíblia pelas lentes corretas ou pelas lentes de alguma ideologia? E eu já vou adiantar, fica até o final para que essa conversa esteja completa e que você entenda exatamente o que está sendo dito aqui. Para quem não acompanhou, eu vou dar um pano de fundo bem rápido aqui. Helena Raquel deu uma pregação no Congresso dos Gideões sobre o texto bíblico de Juízes 19, que fala sobre a concubina e o levita. E esse é um texto realmente bem difícil das escrituras que exige uma interpretação bíblica correta e também uma mente sóbria para que nós possamos lidar com aquela passagem da forma correta. E acontece que o vídeo e os cortes dela sobre isso explodiram. Cortes com milhões de visualizações e deu uma grande repercussão a ponto de que a Helena foi chamada para uma entrevista na Globo News, mas também outras pessoas mais controversas se envolveram também. Por exemplo, entre as pessoas que aplaudiram essa pregação estava a Xuxa, que é reconhecidamente hostil em relação aos valores cristãos e defende pautas progressistas, e a Janja, que é a primeira-dama do Lula. Então, a gente vê que essas mesmas pessoas que são a favor de pautas progressistas estavam aplaudindo essa pregação. E esse fato por si só deve nos fazer prestar atenção sobre o que está sendo dito, porque existe um princípio muito importante para a gente levar em consideração, que é: os aplausos que você conquista falam muito sobre a sua mensagem. E tá na hora da gente investigar alguns pontos interessantes, desde as visões basilares até os frutos. Mas antes da gente entrar propriamente no assunto, é importante a gente lembrar de uma coisa. Existem ideologias que se infiltraram tão profundamente na cultura que até mesmo pessoas que se dizem cristãs, que jamais falariam em prol dessas ideologias declaradamente, acabam abraçando sutilmente. Talvez você já tenha conhecido algumas pessoas que são feministas sem saber. E o que a gente vê no discurso da Helena Raquel é que ela está realmente imersa na cosmovisão feminista e ela até mesmo lê a Bíblia através dessas lentes. E tem pelo menos 3 exemplos muito nítidos durante essa pregação dela que dá pra perceber essa cosmovisão feminista sendo colocada, mesmo que sutilmente. Então vamos lá. A primeira delas, quando ela comenta sobre o fato de que não tem uma citação direta da moça nessa passagem bíblica, ela fala dizendo assim, abre aspas: tudo é dito entre o levita e o pai da moça, o que é normal dentro de uma sociedade patriarcal. Observa aqui essa nomenclatura, normal dentro de uma sociedade patriarcal. E aqui já colocando como se o patriarcado fosse um problema cultural, como se fosse uma estrutura errada e até às vezes um sinônimo de machismo. Mas aqui entra a nossa necessidade de ter definições corretas e alinhar as nossas definições com a palavra de Deus. Porque, por definição, o patriarcado diz respeito à liderança do homem. E uma sociedade patriarcal é simplesmente uma sociedade onde o homem está exercendo o seu papel de liderança. E quem foi que inventou isso? Foi o próprio Senhor Deus. Ele estabeleceu o homem como o líder do lar, da igreja e da sociedade. Então é importante a gente entender que ao falar sobre sociedade patriarcal, não deve ser algo que as mulheres não podiam falar porque era uma sociedade patriarcal. Mas na verdade a gente tem que olhar com as lentes bíblicas para que nós possamos interpretar tudo ao nosso redor, porque a ideologia feminista gosta de colocar um estigma na palavra patriarcal. Mas tem uma autora que eu gosto muito que se chama Rosaria Butterfield. E se você não conhece ela, ela tem um testemunho magnífico que mostra o poder transformador do Senhor Deus. Ela era uma ativista feminista, lésbica, professora universitária de estudos feministas, mas ela foi radicalmente transformada e hoje ela alerta contra as mentiras seculares. E no seu livro mais recente, chamado 5 Mentiras da Nossa Era Anticristã, ela escreve sobre como que o patriarcado bíblico
protege as mulheres, dando à esposa um marido piedoso como cabeça para amá-la e protegê-la, a filha um pai piedoso, a mulher solteira uma igreja que a protege. E em contraste, o mundo cria muitas cabeças e algumas delas tirânicas. E a Rosária ainda segue para mostrar que o patriarcado é a estrutura na qual o abuso é combatido. E já já a gente vai ver mais sobre isso. Mas seguindo para o segundo exemplo. A Helena também em outro momento, ela diz assim, e eu cito: "Passamos a vida pregando sobre submissão feminina sem pregar o heroísmo masculino." E essa frase realmente ela soa nobre por um lado. Quem não quer um heroísmo masculino? Mas olha só o jogo de retórica que está acontecendo aqui, porque coloca como se a igreja brasileira estivesse pregando em excesso sobre submissão e nada sobre o papel do homem, como se tivesse uma fragilidade da igreja em pregar demais sobre Efésios 5, Tito 2, 1 Pedro 3, e isso simplesmente não é verdade. E aliás, só não se prega sobre heroísmo masculino onde não tem um líder homem pregando. E depois a gente vai ver mais sobre isso também. Mas tem um terceiro exemplo de uma interpretação feminista, que é o fato de que a Helena, ela automatiza a posição de vítima da mulher e de vilão do homem. E assim, tanto em momentos em que a Bíblia mostra um erro da atitude da mulher descrita ali na passagem, ela passa batido como se fosse uma interpretação cultural. E quando o homem acerta em algum momento, ela transforma como se aquilo dele fosse arrogância ou ele tá tentando bancar o santarrão. E depois a gente vai falar mais sobre isso também. E além desses exemplos de uma interpretação feminista, houveram momentos de uma interpretação progressista e absolutamente secular. E esse daqui é um ponto em que todos os cristãos precisam estar bem alertas. Um dos comentários mais preocupantes que ela faz durante esse momento, ela diz assim, abre aspas: "Sodomita não é um sinônimo para homossexualidade. Não, sodomita é também, nesse contexto, especialmente comportamento abusivo contra pessoas." Isso daqui é muito sério e muito sutil, porque a gente precisa entender de onde que vem essa interpretação. Essa interpretação não vem da história da igreja, não vem dos pais da igreja, não vem dos reformadores. Na verdade, isso daqui é derivado diretamente da teologia liberal do século XX, que é aquela que dizia que a Bíblia não é a palavra de Deus, que não acreditava nos milagres de Jesus, que não tratava a Bíblia como inerrante. E além de estar conectado com a teologia liberal, também vem conectado com movimentos pró-LGBT dentro da igreja. E em outro vídeo aqui do canal a gente conversou bastante sobre como esse tema da ideologia de gênero tem entrado sutilmente dentro da igreja, e nele a gente comentou sobre algumas pessoas que estavam tentando infiltrar toda essa ideologia pró-LGBT dentro da igreja. E uma das estratégias que eles usam é justamente tentar redefinir as palavras e redefinir conceitos bíblicos. E o termo sodomia está entre esses que eles tentam redefinir. Então muitas dessas pessoas que são pró-ideologia de gênero vão dizer que o pecado dos sodomitas ali relatado em Gênesis não era a homossexualidade. Vão dizer que era falta de hospitalidade ou abuso de poder ou coisas desse tipo. E nesse momento a Helena colocou como se fosse o comportamento abusivo contra pessoas. Mas perceba como isso é sério e sutil e completamente oposto ao que a Bíblia ensina. Gênesis 19, o texto em que nós lemos sobre os homens de Sodoma cercando a casa de Ló, no versículo 5 diz assim: "Onde estão os homens que entraram em tua casa esta noite? Traze-os para fora para que abusemos deles." E o verbo hebraico usado ali é yada, que é o mesmo verbo usado em Gênesis 4, versículo 1, quando diz que Adão conheceu a sua mulher. Então é nítido que ali a questão não era sobre hospitalidade ou falta de hospitalidade. Mas vamos seguir porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Judas, no versículo 7, diz assim: "Como Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à prostituição como aqueles e ido após outra carne, são postas como exemplo, sofrendo punição do fogo eterno." Observa aqui, indo após outra carne. Judas, esse aqui que não era o Iscariotes, inspirado pelo Espírito Santo, identifica o pecado de Sodoma como um pecado sexual contra a própria natureza. Aqui ele não fala nada sobre comportamento abusivo genérico. Aqui é exatamente uma busca sexual por aquilo que está fora da ordem criacional de Deus. E se a gente quiser ir mais fundo nisso, de entender o que significa esse relacionamento antinatural contra a natureza, Paulo em Romanos 1, versículo 26 e 27 vai falar que Deus entregou tais homens às paixões infames, porque até mesmo as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E ele diz: "Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens
com homens. Então, observa, essa sempre foi a leitura unânime da história da igreja. E é por isso que esse comentário que Helena fez é tão perigoso e que entra de uma forma tão sutil dentro da igreja. Nós precisamos estar alertas sobre isso, porque existe um padrão que essas coisas vão entrando. É muito interessante, a Megan Basham, no livro dela, Pastores à Venda, ela realmente mostra esse tipo de infiltração que entra, que essa tentativa de redefinir palavras-chave escondem uma teologia errada por trás e muitas vezes uma teologia que está misturada com ideologias seculares. Então isso é muito sério. E tem um outro ponto perigoso aqui da interpretação da Helena, que é no momento em que ela fala sobre quando o levita decide não permanecer, não pernoitar em Jebus. E ela até torna o momento em uma certa piada ali entre denominações, que ela diz como se fosse o levita falando assim, eu sou crente, eu sou da denominação X, eu não vou dormir em Jebus. Como se ele estivesse ali bancando o santarrão que não quer estar perto de outras denominações. Mas interpretar Jebus e os jebuseus como se fossem uma outra denominação é uma coisa muito complicada, porque biblicamente os jebuseus não eram simplesmente uma outra denominação, um outro tipo de israelita. Pelo contrário. Durante todo o Antigo Testamento, nós lemos que os jebuseus eram inimigos do povo de Deus, um povo cananeu pagão, inimigo histórico de Israel, que é listado entre os povos que Deus mandou Israel expulsar da terra, tanto em Êxodo 3:8 quanto em Josué 3:10. Então, não eram simplesmente outra denominação. Mas isso daqui faz a gente pensar. Porque não identificar o inimigo como inimigo leva pessoas a chamarem irmãos de inimigos. E observa aqui bem cuidadosamente o que eu tô falando. Em outro vídeo aqui do canal, a gente falou sobre como que um dos sinais de que uma pessoa está descendo num caminhar de apostasia é quando ela se torna o cristão que odeia todos os outros cristãos. E como consequência se torna amigo daqueles que odeiam cristãos. Então lembra disso. Quando você não identifica corretamente o inimigo, você acaba atirando em um aliado. E isso é sério, porque durante essa pregação dela, ela fala sobre pastores brasileiros, homens da igreja, os ungidos, que se torna uma frase genérica que vai então ser usado por pessoas não crentes para, de uma forma generalizada, falar contra aqueles que são cristãos, sem importar se a pessoa é realmente crente, piedoso ou não. Mas onde é que está a pregação viral contra aqueles que são os verdadeiros inimigos? Onde está a pregação viral contra os professores que ficam doutrinando crianças com ideologia de gênero, falando sobre tópicos completamente inapropriados com crianças, que deixam elas realmente suscetíveis para vários tipos de abuso? Onde está a pregação viral contra a indústria pornográfica que explora milhões de mulheres ao redor do mundo? Onde está a pregação viral contra a indústria do aborto que mata bebês dentro do ventre das mães todos os dias em números alarmantes? Parece que esses momentos passaram batidos e os jebuseus continuaram na terra. E tudo isso que a gente viu até agora mostra uma grande falha de interpretação bíblica que culmina no trecho que mais viralizou e que ao mesmo tempo deveria ser o mais assustador para qualquer cristão que ama e conhece a palavra de Deus. E ela diz assim, abre aspas, para de orar por ele hoje e comece a orar por você. Qualquer pessoa que cogita mandar alguém parar de orar por outra pessoa deveria tremer muito antes de fazer uma afirmação dessas. Porque isso daqui é completamente oposto daquilo que o Senhor Jesus nos manda fazer. E vamos pegar, por exemplo, 1 Pedro 3, do versículo 1 e 2 diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra nenhuma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. E logo mais a gente vai ver, isso não tem nada a ver com deixar de denunciar um crime, a gente vai entrar sobre isso, mas é claro que uma mulher cristã é ordenada por Deus a ter um comportamento santo e piedoso. E, obviamente, isso inclui orar pelo seu marido, ainda que ele não seja crente. E mais, o Senhor Jesus, em Mateus 5, no versículo 43 e 44, disse, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A Bíblia nos manda orar pelo próprio inimigo, mas a Helena aqui mandou parar de orar pelo marido. Agora, entenda o que eu tô dizendo. A esposa deve, precisa e tem a obrigação de denunciar à polícia o pecado que seja crime
do seu marido. E é claro que uma mulher cristã, uma mulher que ama o Senhor Deus, vai fazer todo esse processo debaixo de oração. Então, no caminho para a delegacia, ela vai orando e ligando para o conselho da sua igreja para que seja instalado um processo disciplinar eclesiástico também contra o marido dela. E o dever dessa esposa, então, é continuar orando pelo seu marido enquanto ele está preso, enquanto a justiça está sendo servida, orar pela conversão e pelo arrependimento dele. Eu gostei muito de outra coisa que a Rosaria Butterfield fala sobre isso, quando ela diz: a melhor defesa de uma mulher piedosa contra um marido potencialmente abusivo é a membresia em uma igreja biblicamente fiel, onde ela é membro em uma boa posição. Especialmente se o marido está cometendo pecado, a esposa submissa tem a melhor defesa na membresia da igreja. Porque uma marca crucial da submissão é a mulher piedosa que sabe quando é hora de chamar a polícia ou os presbíteros ou levar a questão às autoridades eclesiásticas mais altas, como um presbitério ou uma assembleia geral. Ela precisa chamar a polícia se o pecado também é crime, como um abuso sexual no lar ou na igreja. Alguns problemas são tão graves que requerem duas ligações, uma para os presbíteros e outra para a polícia. Então você percebe? A resposta bíblica de como lidar com esses temas que são difíceis, temas de violência contra a mulher, são sim temas difíceis, mas jamais a resposta vai ser parar de orar. A resposta bíblica é: esteja em uma igreja séria, biblicamente fiel, com uma membresia formal, com presbíteros que pastoreiem, com disciplina eclesiástica funcionando, e essa igreja te cobre, te protege e age. Você ora e denuncia. E o que é muito triste é que quando esse processo não é esclarecido na mente de mulheres cristãs, acaba o exato oposto, e que é uma ironia muito trágica que acontece nessa pregação da Helena, que é o fato de que ela tenta fazer uma proteção em relação às vítimas, mas ela está fazendo isso enquanto ela está minando exatamente a estrutura bíblica que protege as vítimas. E para tentar facilitar, fazer aqui uma analogia. Imagina uma casa que pegou fogo e tem uma pessoa lá dentro. E a pessoa vem e fala assim: vamos derrubar as paredes, a parede faz parte do problema, mas a parede é a estrutura que está sustentando a casa. Se você derruba a parede, a casa inteira cai e o fogo acaba porque desaba tudo, mas a pessoa que estava lá dentro não é resgatada. E a coisa triste que aconteceu nessa fala da Helena é que ela não te leva para apagar o fogo biblicamente. Ela te leva para dentro de si mesma, para o seu eu como a categoria suprema, que, aliás, é uma das marcas do feminismo, esse sujeito autônomo, sem cobertura, sem submissão, sem igreja, a mulher como a dona de si mesma. Isso não vai proteger. A maior proteção para mulheres que estão em situações vulneráveis é que elas tenham uma igreja biblicamente sólida e fiel, com pastores que amam a Bíblia acima de tudo, com presbíteros e anciãos que vão falar a verdade, que vão estar ao lado dela no momento necessário e que vão tratar biblicamente de toda essa situação sem medo, sem covardia. Mas continuando, outro ponto bem preocupante foi uma afirmação que ela fez dizendo: não tenho dados, é um saber empírico. E aqui a gente vê que ela construiu uma acusação coletiva, gerou uma onda de suspeita generalizada sobre pastores brasileiros sem evidências e sem dados. E de verdade, isso daqui é uma receita muito perigosa para destruir a igreja. E essa tática aconteceu exatamente nos Estados Unidos, na Convenção Batista do Sul, em 2019. Então, aconteceu naquele ano uma denúncia bombástica no Houston Chronicle, onde eles diziam ter 700 vítimas durante 20 anos, com 400 líderes acusados e um suposto encobrimento sistêmico por parte da denominação. E naquele momento, quem iria duvidar dessa narrativa? Quem iria ter essa ousadia de dizer: calma, vamos investigar isso daqui com cuidado? E aconteceu que a SBC, a sigla da convenção, foi pressionada por uma figura central, uma advogada chamada Rachel de Hollander. E ela estava usando, digamos assim, 4 chapéus ao mesmo tempo. Então ela era a advogada da principal acusadora, da Jennifer Leo, e também a conselheira da Força-Tarefa de Abuso da SBC, era a operadora da linha telefônica de denúncias da SBC, e no final se tornou a editora informal do relatório oficial sobre o tema. E mesmo com essa pessoa tendo esses 4 papéis, ninguém ousava questionar, porque se alguém questionasse, seria algo de alguma forma interpretado como tentar proteger o abusador. Mas acontece que, ao mesmo tempo, a Jennifer Leo, que era a suposta vítima dessa situação, nunca prestou queixa, nunca houve uma investigação criminal e nem tinham
testemunhas. E como resultado, a Convenção Batista do Sul ficou na mão dos pastores progressistas, eles perderam o edifício sede e perderam 13 milhões de dólares em custas processuais e honorários advocatícios. Falsas alegações com pressão para que ninguém questionasse a veracidade do caso, para desestabilizar uma denominação inteira. A gente vê esse mesmo padrão. E o que eu diria aqui, até pelo fato de que eu sou advogada. Se a Helena sabe de algum caso real, com provas, é obrigação dela denunciar na polícia e também na igreja dessa pessoa. Se ela sabe, se ela tem evidências, ela tem a obrigação de denunciar. Mas acontece que se é um sentimento, uma impressão, alguma coisa assim, é só um saber empírico, sem dados, sem nada assim, por que fazer uma generalização tão séria contra a igreja? Olha só o que fala Provérbios 18, versículo 17. O que começa o seu pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. E depois Deuteronômio 19, 15 diz assim: uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecou. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o caso. Esses versículos aqui são a base do devido processo legal segundo a Bíblia. E Deus proíbe levantar falso testemunho. Então, segundo a palavra de Deus, o que nós vemos que é necessário para se levantar uma acusação contra outra pessoa precisa ser verdade, precisa ter provas e não simplesmente um sentimento, uma coisa que você acha da sua experiência. Mas existe também uma segunda obrigação. Depois de denunciar à polícia, é necessário denunciar ao Conselho de Presbíteros da igreja. Não denunciar num congresso, numa rede social, numa rede nacional. Precisa ser perante o conselho daquela igreja aonde está o ofensor. Mateus 18 nos mostra muito bem sobre isso. E esse é um dos pontos. Precisa ter disciplina eclesiástica na igreja. Essa é uma das marcas da igreja verdadeira. E eu acho interessante como que um dos reformadores disse, continuando a alegoria bíblica de que a igreja é o corpo de Cristo, no nosso corpo nós temos nervos, as nossas veias. Esse reformador dizia que a disciplina eclesiástica são os nervos do corpo de Cristo. Sem os nervos, o corpo não se sustenta. Então, disciplina eclesiástica é uma das ordenanças do Senhor. Mateus 18, dos versículos 15 a 17, nós temos um manual. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. E isso daqui é a sabedoria de Deus. Essa é a sabedoria que protege as duas pontas. Protege a vítima real e também protege inocentes de acusações falsas. As duas coisas ao mesmo tempo. E aqui eu vou colocar um questionamento. Será que a igreja da Helena Raquel pratica a disciplina eclesiástica de forma formal e bíblica? Eu não tenho como saber com certeza, mas eu digo o seguinte: toda igreja onde se pratica a disciplina eclesiástica formal, séria e à luz da Bíblia, a mulher não está pregando para homens no púlpito. Porque a primeira marca de uma igreja saudável e verdadeira é a pregação expositiva fiel da palavra de Deus. E isso significa ter uma liderança masculina no ensino. E nisso a gente chega num ponto que amarra tudo que a gente tem falado até aqui, que é um dos pontos que traz a raiz de quase todos os problemas. E que é o coração de todo esse feminismo que a gente viu até aqui. Tudo isso que a gente conversou sobre essa lente feminista, sobre essa redefinição do conceito de sodomia, sobre a confusão sobre os jebuseus, o conselho antibíblico de parar de orar, sobre saber empírico no lugar de evidências, a ausência de disciplina eclesiástica, tudo isso tem uma raiz comum, que é: ela está no lugar errado. A mulher precisa se alegrar com o papel que Deus deu, e esse papel não é de pastora. E eu quero que você venha junto comigo para que a gente possa entender o fundamento bíblico dessa questão que é tão séria e tão necessária. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, os versículos 11 a 14, o apóstolo Paulo diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão quem foi iludido, e sim a mulher, que, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha aqui o fundamento que o apóstolo Paulo dá. Isso daqui não é simplesmente uma coisa cultural. Ele está falando sobre a ordem criacional de Deus, como Deus criou homem e mulher. E depois, 1 Coríntios 14, no versículo 34 e 35. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar. Antes, sejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, quiserem aprender alguma coisa, interroguem em casa o próprio marido, porque é vergonhoso falar à mulher na igreja.
E depois, quando Paulo vai falar sobre as qualificações do ofício pastoral em 1 Timóteo 3, no versículo 2, ele lista no primeiro critério dizendo: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. E a mesma coisa em Tito 1:6, marido de uma só mulher. Olha só o quanto a Bíblia fala sobre esse assunto. Não é uma passagem isolada que fala sobre uma interpretação somente para aquela região, para aquele público-alvo. São várias passagens, são várias cartas. O fundamento aqui está na ordem criacional, com a qualificação masculina explícita. E tem um lado sobre isso que a gente consegue observar e ver muito claramente. Tem um pastor que eu gosto de ouvir que ele disse com muita sabedoria que onde tem pastora, tem homem frouxo. Isso é tão real. Provavelmente você já viu isso acontecendo na prática. Talvez você já tenha conhecido ou até frequentado uma igreja onde as mulheres tomam a liderança e quando você olha para os bancos, você encontra homens passivos. Você não vê líderes, sacerdotes do lar, protetores. Então essa é uma coisa séria, porque quando a mulher assume essa posição de liderança na igreja, ela vai querer assumir essa posição no lar. E o homem vai ficar escanteado, achando que se ela lidera na igreja, vai ter que liderar no lar. Então isso atrapalha toda a dinâmica do lar, toda a dinâmica da família, da forma como Deus criou. E pode ser que talvez algumas pessoas vão pensar assim, mas e se a mulher tem o dom de pregar? Tem um autor que eu gosto chamado Voddie Baucham, e que ele fala assim: o fato de você sentir que foi chamada para algo não te dá o direito de derrubar as qualificações bíblicas para esse algo. Então, olha só como que isso daqui é interessante. Nós não podemos simplesmente achar que nós temos algum dom, alguma coisa que está oposto à palavra de Deus. Quem discerne, quem determina todas essas coisas não são os nossos próprios sentimentos, mas sim a palavra de Deus. Se nós amamos a Deus e somos submissas à palavra dele, nós não vamos querer usurpar um papel que não é nosso. Por exemplo, imagina que você conhece alguém e essa pessoa fala assim: olha, eu tenho o dom da velocidade, eu consigo pegar coisas tão rápido que ninguém percebe. Eu acho que eu tenho o dom de ser ladrão. Isso seria loucura, porque Deus não dá dons para o pecado. Deus não concede qualificações para algo que é contrário ao que ele prescreve. Então, uma mulher que tem habilidade de comunicação não significa que ela tem que ser pastora. Significa simplesmente que ela tem que se comunicar para a glória de Deus. Ela pode discipular outras mulheres, pode ajudar outras mulheres a encontrarem a palavra de Deus, mas ela não tem o papel de exercer autoridade sobre os homens. E é por isso que nós devemos buscar ter temor da palavra de Deus para que nós possamos obedecê-la completamente e de forma correta. E só uma coisinha bem rápida, antes que alguém fale nos comentários que eu estou aqui falando no YouTube, lembre-se de uma coisa que é o ponto decisivo. O YouTube não é o culto público ao Senhor. E sem contar que esses vídeos aqui, eles são muito mais parecidos com uma coluna de jornal do que uma pregação. Então o que acontece aqui é um compartilhamento de conhecimento, não uma pregação ou exercendo autoridade espiritual sobre ninguém. Mas voltando ao tema, porque quando uma mulher se intitula como pastora e ocupa um lugar no púlpito, ela já está entrando ali com uma lente equivocada. E dali em diante, o feminismo entra e com vários outros problemas. Então o que eu diria? Não caia nas narrativas misturadas com ideologias. Queira seguir a Bíblia, toda a Bíblia, para toda a vida. Mesmo que isso não seja popular nem culturalmente comum. Que Deus equipe a sua igreja para não cair em narrativas destrutivas. Que Deus levante homens protetores e líderes corajosos para denunciar o mal de forma bíblica. Existem pessoas que caem sutilmente em ideologias sem saber que estão envolvidas nisso e que quando descobrem se arrependem e mudam a trajetória completamente, e eu realmente oro para que esse seja o caso, para que haja uma mudança e para que Deus possa realmente transformar a situação do nosso país, para que tudo isso que tem acontecido, toda essa conversa que chegou não se torne de alguma forma algo para que pessoas descrentes, pessoas que odeiam a igreja do Senhor encontrem munição contra o povo de Deus, porque a igreja do Senhor é santa, o Senhor Jesus morreu por ela, o Senhor a ama. Então, Deus está santificando a sua igreja. Então, é importante que a gente faça isso da forma correta para que a gente instrua outras pessoas de forma bíblica, não segundo aquilo que parece ser popular, não segundo aquilo que a Globo fala, mas segundo o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia é a nossa autoridade, é a nossa regra de fé e prática. Ela é completamente inerrante, infalível. Então, nós precisamos habitar na palavra de Deus, não sermos abalados por nenhuma outra mensagem que está sendo dita, mas somente pela palavra de Deus e lidar
tudo através das lentes bíblicas. A Bíblia é a nossa lente pra gente interpretar o mundo, não o mundo ser a nossa lente pra interpretar a Bíblia. Isso é muito sério. Então, fique com isso no seu coração. Espero que você tenha sido edificado por esse vídeo. E se você quiser aprender mais sobre quais são alguns dos sinais de que alguém está prestes a cair na apostasia antes dela declaradamente falar que se desviou, clica nesse vídeo aqui e eu espero que seja bênção na sua vida. Com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem.